Há 125 anos ocorreu a primeira exibição pública de cinema no Brasil. No dia 5 de novembro de 1896, no Rio de Janeiro, foram projetados 8 pequenos filmes de cerca de 1 minuto cada um, para a elite carioca lá na Rua do Ouvidor. No dia 19 de junho de 1998, o ítalo-brasileiro Afonso Segreto registrou as primeiras imagens em movimento no Brasil. Afonso estava a bordo de um navio e gravou imagens da sua chegada à Baía da Guanabara. Como os dois acontecimentos foram memoráveis, alguns atribuem o Dia Nacional do Cinema Brasileiro ao dia 5 de novembro, outros o comemoram em 19 de junho. Acompanhar a história cinematográfica brasileira é um passeio pela própria história do país. Nas telonas, se refletiram aí os avanços tecnológicos, o contexto social e político, os períodos de crise e de prosperidade nacionais. Hoje, vamos conhecer um pouquinho da história de Rubens Chinkai, jornalista, roteirista, diretor cinematográfico, fundador e coordenador da EBACine, a Escola Baiana de Cinema em Salvador, na Bahia. Bom dia, Rubens. Obrigado por falar com a gente sobre esse que pode ser considerado aí, como uma das paixões dos brasileiros, que é o cinema. Bom dia. É um prazer estar aqui. Estou aqui à disposição para contribuir no que eu puder. Queria que você começasse, Queria começar falando um pouco sobre você e sobre a sua história aí no cinema. Como que começou? De onde você teve aí, de onde despertou, essa sua vontade de trabalhar com o cinema? Bom, somos de uma geração que vivenciou desde criança, televisão, cinema, então, assim, a vontade de participar disso sempre esteve. Agora, o meu impulso inicial foi o documentário. Eu viajei, fui morar no Japão, e lá no Japão eu criei esse projeto de documentar a Amazônia, porque eu sou originário do Pará, Então, eu sempre tive essa vontade de fazer documentários na Amazônia. E então, eu comprei equipamento no Japão, vim para o Brasil com essa intenção e começou aí, trabalhando junto do Museu Emílio Guild, que é um museu de ciência natural, o museu que fica em Belém, fiz bastante documentário para eles e também assim, comecei fazendo isso, mas logo também fui para a ficção, e me encontrei na ficção, mas assim, meu impulso inicial foi fazer o documentário, que eu ainda gosto muito de ver, principalmente, para mim é muito importante, eu acho que o documentário é uma das formas mais rápidas de você acessar a informação hoje em dia, a informação mais pensada, a informação mais bem construída, então você tem no documentário isso, assim, existem documentários importantíssimos, para a minha formação, inclusive, não só a formação na área cinematográfica, mas para a minha formação do ponto de vista de cidadão, do ponto de vista de compreensão do mundo, Então, o documentário, para mim, sempre foi muito importante nesse sentido. Eu gosto de fazer documentário, fiz muito, mas hoje, realmente, assim, minha preferência é fazer ficção. Então, enveredei logo pela ficção, pelo cinema de ficção. Maravilha, Rubens. Bom dia para você. Já são quantos anos de carreira, e além desse documentário, que foi aí bem no início, cita mais algumas obras suas aí, mais alguns filmes já na área de ficção que você já conseguiu fazer? Sim, são quase 30 anos fazendo cinema. Eu sempre trabalho, meu trabalho mais permanente em cinema é como chefe do departamento de direção, O cinema é feito em departamentos, eu chefio o departamento de direção, como primeiro assistente de direção, então eu organizo, geralmente sou quem planeja o set de filmagem, que pega o roteiro e a partir do roteiro eu planejo o filme, Então a minha área é essa. E nos meus projetos particulares eu faço a direção, tanto para documentários quanto para ficção, Mas assim, o que eu posso citar é Araguaia, a Conspiração do Silêncio, Filhas do Vento, que foi um dos filmes mais premiados no Brasil, ganhou o prêmio de melhor diretor, melhor roteiro, melhor quase tudo, levou quase todos os prêmios no Festival de Gramado da época dele, Cascalho, um filme importante aqui na Bahia, Légua Tirana, um filme sobre o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, sobre a infância do Luiz Gonzaga, Viva o Povo Brasileiro, que é um filme sobre o início da cultura brasileira, do João Baldo Ribeiro. Então, assim, tem mais outros aí, filmes de curtas-metragens, documentários, assim. Durante esses 30 anos foram bastante filmes que eu trabalhei. Muitos anos dedicados, e muitos trabalhos concluídos. Eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre o trabalho desenvolvido pela Escola Baiana de Cinema.
Bom, eu vim fazer um longa-metragem na Bahia no início da década de 2000, né? E na época era um filme muito longo, era Viva o Povo Brasileiro, inclusive, do João Baldo. É um diretor baiano, eu vim trabalhar como primeiro assistente de direção para organizar aqui, planejar o filme também, né? E aí permaneci durante quase um ano na Bahia, em Salvador, ajudando a fazer esse filme. E nesse período eu fui muito convidado a fazer palestras e cursos, né? Que eu já tinha alguma experiência de ministrar cursos e tudo mais, e eu vi que aqui a demanda era muito grande, né, de informação, de querer aprender como faz cinema. E então desenvolvi essa ideia de criar uma escola em Salvador, na Bahia. Em 2014 me mudei para cá de vez, já tinha vindo várias vezes, em 2014 vim de vez para cá e fundei a Escola Baiana de Cinema e Televisão, a EBACINE, com esse objetivo de qualificação de mão de obra, né, para a produção da indústria do audiovisual e do cinema, né? E a gente trabalhou aqui durante um bom tempo fazendo várias atividades, vários filmes e tudo mais. E hoje em dia essa escola está mais online, né, com essa questão da pandemia, com uma série de problemas também, por crises econômicas e tal, a gente acabou optando mais por essa janela online aí para fazer curso. Mas a EBACINE ainda existe e ajudou a formar muita gente aqui na Bahia. Ah, legal demais, Rubens. Agora conta pra gente quais os principais desafios aí, nesses 30 anos, mais de 30 anos de profissão. Quais são os principais desafios do cinema brasileiro, hein? Eu acho que são, assim, dois aspectos, né? O primeiro aspecto é a questão profissional, trabalhista, né? Então você ainda tem no Brasil um problema sério de reconhecimento das atividades culturais, das atividades artísticas, né? E quem é trabalhador dessa indústria, da indústria do entretenimento, e particularmente da indústria do audiovisual, ainda se sente um pouco frágil em relação a legislações, em relação à proteção do seu trabalho, né? Então não é uma carreira que você possa trilhar com tranquilidade no Brasil, né? Você sempre tem que enfrentar muitos problemas no que se refere a isso, essas questões de assegurar você enquanto sobrevivência, enquanto qualidade de vida, etc. Então tem um lado disso que ainda permanece, é uma luta permanente. E tem também a questão da qualidade do trabalho final, né? Eu diria que ainda temos muito que caminhar em relação a transformar o produto cinema brasileiro num produto mais competitivo do ponto de vista de mercados, né? Então a gente precisa mesmo, e é por isso também que eu fiz a escola, a EBACINE, a gente precisa mesmo cuidar da qualificação da mão de obra, né? A gente precisa entender o projeto cinematográfico nessas várias etapas, de uma maneira mais profissional e de uma maneira mais técnica também, né? No sentido de entender quais são as informações técnicas, os conhecimentos necessários para chegar até o bom produto, né? Então eu percebo muito por aí, eu percebo muito que a gente precisa vencer ainda obstáculos nesse setor, no setor da profissionalização, né? Do amparo ao trabalhador audiovisual, e também no sentido de você melhorar o produto para torná-lo mais competitivo no mercado, né? E nesse caminho você precisa muito trabalhar a questão da qualificação da mão de obra no Brasil. Ainda nós temos muita gente que chega ao mercado do audiovisual de uma maneira empírica, né? Vai fazendo e acaba se tornando profissional. Que é um caminho, como qualquer outro caminho, não é um caminho errado, mas é um caminho que se dá muitas voltas e às vezes acaba não se chegando ao resultado de uma maneira legal, assim, de uma maneira mais bem resolvida, né? No sentido de poder propiciar um trabalho que de fato vai fazer uma diferença na qualidade final do produto, de fato, tá entendendo? Então, assim, esses conhecimentos, essas informações necessárias para que se tenha um bom produto audiovisual, eu acho que ainda é um grande desafio. E a pandemia, ela afetou de alguma forma o trabalho de vocês? Sim, muito, assim, principalmente no que se refere à oferta de trabalho, né? Porque o cinema é coletivo desde o começo, né? Assim, o processo de criação do projeto e principalmente a realização do filme, né? A produção do filme é um projeto de muitas pessoas, de muitos profissionais. Então você precisa ter, durante um tempo, uma convivência muito intensa desses profissionais juntos no set de filmagem, né? Nos locais onde essas gravações vão ocorrer. E, bom, manter muita gente junto, muito tempo confinado, aí é complicado com a pandemia, né? Então, logo de início, assim, quando começou a pandemia, parou todas as produções no mundo, né, que estavam acontecendo. E
Eu acho que todo mundo percebeu isso, porque começou a ter problemas, né, em séries, foram interrompidas, etc. Para quem gosta de acompanhar séries, Netflix, etc., percebeu isso daí. Depois se criaram protocolos para que alguns lugares pudessem começar a retomada, né, começasse a retomar as filmagens e tal. Alguns lugares foram mais rápidos, porque são mais organizados, outros não. Mas, de qualquer maneira, nossa forma de trabalho é uma forma onde você coloca sempre muita gente junta para fazer um trabalho em tempo pequeno, porque a produção audiovisual é muito cara, então você precisa reduzir tempos para reduzir custo, né? E acaba intensificando essa convivência de muita gente no set de filmagem durante um tempo, né? 2 meses, 3 meses, tempo de fazer uma longa-metragem, uma série, etc. Então, assim, pelo processo, a gente observa logo de cara que é complicado com a pandemia. Então, isso inicialmente parou todas as produções e depois, devagar, foram se retomando algumas. Porém, ainda está no momento de que a gente precisa enxergar a melhor forma de retomar, né? Então, tem muitas produções paradas, tem a questão do contexto também político, social, né, que se vive com a parada de vários projetos aí. Então, mas no que se refere à pandemia, ainda se está retomando, ainda se está discutindo a melhor maneira de se retomar essa produção. E é claro que isso afeta a vida de todo mundo que trabalha nessa cadeia produtiva, né? Então, a gente tem muita gente que está há muito tempo aí sem sequer poder ter tido uma oportunidade de voltar ao trabalho, que impacta diretamente, porque são pais de família, mães de família, etc. Então, ainda está muito complicado. A gente pode imaginar, Rubens, e a gente espera que tudo isso passe logo para voltar o mais rápido possível à normalidade. Agora, como incentivar aí aos apaixonados por cinema a apostarem realmente na profissão, na carreira, né? Com tantos desafios aí que você já citou pra gente. Vai pela paixão mesmo? É nesse viés aí que a gente tem que pegar, Rubens? A paixão é fundamental sempre, né? Seja no que você quiser fazer, ser apaixonado por aquilo que você quer fazer é sempre importante, né? Mas eu acredito que o melhor caminho seja você perceber a realidade desse mercado, no sentido de entender que viver de arte, viver de cultura num país como o nosso nunca é uma opção muito fácil, né? No sentido da sobrevivência. Então, eu acredito que não se deve abrir mão do sonho, nunca, se deve continuar, se deve insistir. Porém, para quem quer começar, é bom você pensar em ter uma atividade ao mesmo tempo que você desenvolve o seu projeto na área do cinema, no sentido de se tornar um profissional, né? Para que você possa trilhar esse caminho com mais tranquilidade até chegar a um determinado momento que você possa, de repente, dizer, bom, agora eu vou viver exclusivamente do cinema, vou viver exclusivamente da produção audiovisual, né? Mas enquanto, até chegar lá, é bom você ter um plano B, digamos assim, no sentido de ter uma outra forma de sobrevivência, de conseguir produzir materialmente a sua vida, né? Eu vivo exclusivamente do cinema há quase 30 anos, então posso dizer, né, exatamente como é viver disso. E, então eu acredito que talvez assim, a escolha mais realista seja essa. Inicialmente, pelo menos, você ter o sonho e fazer isso de verdade, ir atrás disso de verdade, se tornar um trabalhador no audiovisual, porém sempre ter uma atividade que possa te dar um dinheiro enquanto você faz isso, entendeu? Tá certo, Rubens. No início, né, quando a gente foi anunciar a nossa entrevista, a gente mencionou que é considerado aí o primeiro filme gravado aqui no Brasil, quando Afonso Segreto chegou no navio e filmou ali, né, essa chegada lá na Baía de Guanabara. Eu pesquisei, procurei esse vídeo para a gente mostrar aqui hoje e descobri que esse vídeo se perdeu. Isso reflete aí uma falta de cuidado, uma falta de preocupação com relação ao cinema aqui no Brasil. Porque isso é um fato aqui que ajuda a contar um pouco da história do nosso país. Por que isso se perde assim? Eu acho que não é só o cinema, né? A gente tem um determinado momento que tivemos organizações tardias aqui no Brasil para tomar conta de algumas documentações, né? E o cinema não foi diferente. Até porque a questão de você manter uma película tem que ter um local climatizado, tem que guardar da maneira certa, porque agora não, né, que é o meio digital, mas antes você tinha a bobina ali da película, que ela grudava uma na outra, você tinha que, de vez em quando, estar passando uma cera para poder não perder aquele material. Então,
é necessário ter um trabalho especializado para cuidar dessa documentação, tipo película, né? Que veio só tardiamente no Brasil. Quando se despertou para isso, já tinha muita coisa se perdido, né? Então, acredito assim, que está mais num contexto histórico no Brasil, né? Que tardiamente veio cuidar desses documentos, do que uma coisa especificamente do cinema, né? Mas também, né, a gente tem uma área que, digamos assim, é pouco entendida ainda do ponto de vista do planejamento, principalmente da importância estratégica, né? Para o Brasil se firmar como nação, para o Brasil se firmar como civilização e para o Brasil se impor nesse quadro geral, né, mundial, internacional, enquanto cultura, né? A gente sabe que o audiovisual, o discurso audiovisual, a estratégia de posicionamento no mercado dos nossos produtos audiovisuais é extremamente importante hoje, né, para qualquer país. E o Brasil não é diferente. Então, assim, nós ainda temos um corpo de autoridades que ainda não atentou muito para a importância estratégica dessa linguagem, desse discurso, desse tipo de arte e desse produto, né? Então, acho que tudo isso explica um pouco essa perda desse material iconográfico inicial que é tão importante, né? Certo. Rubens, a gente teve aí alguns filmes, né, principalmente na área de comédia, aí, que fizeram muito sucesso, né, O Alto da Compadecida, Minha Mãe é uma Peça com o Paulo Gustavo, né, que infelizmente foi vítima de Covid-19. Por que aqui no Brasil, normalmente, esses filmes de comédia, eles fazem mais sucesso? E o que torna um filme aí sucesso? Campeão aí de bilheteria? Qual que é o segredo, se é que você já descobriu isso, para esse sucesso todo? A gente tem, assim, um filme de sucesso não necessariamente é um filme de bilheteria, né, no sentido do grande público, né? Na verdade, o que a gente tem que pensar é assim, existe um projeto onde esse projeto prevê um público e onde esse projeto prevê uma arrecadação, né? Então, se você tem um investimento inicial naquele projeto e você consegue pagar esse projeto e ter lucros, então você teve o sucesso. E dependendo para o público que você envia esse projeto, né, o público-alvo, né, que vai absorver esse produto, se ele consegue pagar e se você consegue ter lucros, então você teve sucesso no seu empreendimento, né? Agora existe o cinema de grande público, né, que é aquele cinema que atira para esse público mais geral, né, para uma arrecadação mais geral. É claro que existem características do povo brasileiro, né, que já está acostumado com esse tipo de comédia na televisão. Então, para ele é mais fácil entender, é mais fácil ser estimulado aí novamente ter esse mesmo prazer que tem na televisão nesse tipo de comédia de revista, que é mais ou menos essa forma desse cinema, né? Mas, para ter sucesso para esse grande público, tem sim uma forma muito clara, muito objetiva, inclusive, de saber. Não é um mistério, isso é muito fácil de entender, né? Isso passa pelo roteiro, porque o roteiro é aquele documento que contém a história, né, que vai ser contada, mas que também contém a estratégia do espetáculo que vai ser mostrado para o público, né? Então, quando você tem um público geral, um público de uma faixa etária muito grande, né, uma variação de idades, uma variação de características, você prepara um roteiro que vai conversar com esse público, né? Então, você já tem no projeto, na feitura do roteiro, né, as estratégias necessárias para ter um retorno desse público, no sentido de fazer esse público gostar do filme, de fazer esse público rir, de fazer esse público chorar, de se emocionar, enfim. Você tem como cuidar desse público, apresentar para esse público um bom espetáculo, né? Então, o roteiro é que faz isso, não é o diretor, não é a equipe, por melhor que seja a equipe, por melhor que seja o diretor, não são esses profissionais que fazem com que a obra dialogue com o público. O que faz com que a obra dialogue com o público é o roteiro. Então, se o roteiro é bem escrito e consegue estabelecer essa comunicação estrategicamente, como espetáculo dramatúrgico, vai ter esse retorno do público com certeza. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a competência da equipe para pegar esse bom roteiro e transformar num bom filme, no sentido técnico, né? Então, tem que ter um bom diretor, tem que ter uma boa equipe que vai transformar esse bom roteiro num bom espetáculo, né? Materializar isso que é papel, porque o roteiro é papel, para materializar isso na tela, né? Seja na série de televisão, seja no cinema, né? Então, assim, você tendo um bom roteiro, que tenha já essa capacidade de diálogo com o público, de um lado, e de outro lado, ter uma equipe profissional competente que vai, de fato, fazer com que esse bom roteiro se torne um bom espetáculo, você tem um bom resultado. Não é mistério isso, né? O que a gente precisa como eu falei aqui no início, qualificar essa mão de obra, a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam como pegar, primeiro, como escrever um bom roteiro,
né, de um determinado momento, e em outro momento, como transformar esse bom roteiro num bom espetáculo. Mas não tem mistério, não. As informações estão aí, é uma questão de se apropriar delas, é uma questão de estudar, como qualquer área, é necessário estudar muito, e a produção audiovisual não é diferente, né, para se chegar a um bom resultado. Tá certo. Você já vive de cinema, como a gente já mencionou aqui, há mais de 3 décadas, né? Como você vê, você já passou por muita coisa, como você vê o cinema brasileiro daqui 10 anos? Bom, eu sou otimista, né? Assim, eu acho que a gente precisa ter... A gente já vinha, em determinado momento, caminhando muito bem, né? Com a lei do audiovisual, com o fundo setorial audiovisual e com o que foi fundamental para o incentivo da produção audiovisual brasileira, com a lei da TV Paga, que trouxe recursos de verdade para a produção audiovisual brasileira, né? Porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, em qualquer lugar do mundo, o cinema precisa sempre dessa estratégia do Estado, né, para poder ser colocado como produto, inclusive nos Estados Unidos, né? Apesar dos Estados Unidos, o cinema enquanto negócio já ser uma tradição, né, desde o início foi assim, mas até hoje o Estado coloca pelo menos 30% do valor do filme, é o Estado quem digamos assim, incentiva, né? Claro que tem o seu retorno, né, etc. Porém, existe esse incentivo, né? Então, assim, daqui para o futuro, eu acredito que melhor será o futuro se esses mecanismos de fomento, se esses mecanismos de fazer com que o cinema seja produzido melhorem. Nós já temos um ótimo, né, que é a lei da TV Paga e o Fundo Setorial Audiovisual, que vieram nesses últimos anos, desde 2011, 2012, vieram colocando, injetando recursos que fez com que se explodisse a produção brasileira, né? As animações, a gente está vendo esse tipo de animações na televisão, né, nas TVs pagas, etc. Então, assim, esses recursos, eles já por si só, já apontavam para um futuro muito bom. Eles foram interrompidos agora, né? Eles precisam ser retomados, né? Mas se forem retomados, com certeza nós temos um futuro brilhante, porque do ponto de vista artístico, a gente tem muita qualidade. Então, se a essa qualidade artística a gente engendrar mais uma qualificação técnica, né? E junto a esse recurso, a gente não tem como não produzir um melhor trabalho daqui para o futuro e conseguir melhores espaços no mercado. Certo. Rubens, maravilha, viu? A gente quer agradecer muito pela sua participação, te parabenizar aí pelos anos de carreira, por todos os seus, as suas obras, né? Muito obrigada pela participação aqui com a gente nesse dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, um grande abraço para você.